Você já ouviu falar num bairro charmoso, bem arborizado, numa localização super estratégica na cidade de São Paulo, entre as marginais Pinheiros e Tietê? Se você não ouviu falar, eu vou te apresentar o Parque São Domingos. Tenho certeza que você vai se encantar. Vamos lá? Vamos falar agora de um lugar repleto de natureza, com proximidades a importantes vias de ligação como a Via Anhanguera, Rodovia dos Bandeirantes e as marginais Pinheiros e Tietê, que garante uma mobilidade eficaz para você acessar facilmente os principais pontos e regiões da cidade de São Paulo. Estamos falando do Parque São Domingos. E agora vamos contar para vocês um pouco de sua história. No início do século XIX, o grande terreno de 180 mil metros quadrados era conhecido como a Fazenda Anastácio e teve como seu primeiro proprietário o coronel Anastácio de Freitas Troncoso. A propriedade cultivava chás e cereais. No entanto, em 1856, essa propriedade foi vendida ao brigadeiro Tobias de Aguiar e sua esposa, Maria Domitila de Castro Canto e Melo, a famosa Marquesa de Santos. Ela se tornou a Marquesa de Santos após ser amante de Dom Pedro I, a quem conheceu poucos dias antes da declaração da independência do Brasil, em 1822, e também era considerada como a pedra no sapato da então Imperatriz Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro I. Anos depois, Domitila veio a herdar a propriedade do brigadeiro Tobias de Aguiar. Em 1917, a propriedade passou para as mãos da Companhia Armou do Brasil. A fazenda que tinha na propriedade construída com taipa de pilão, que pertencia a Domitila, ela foi demolida e sequencialmente foi construído um novo imóvel, conhecido popularmente como o Casarão do Anastácio. Na época, o mesmo era conhecido também como Clube Home, e ele foi construído no intuito de abrigar os funcionários do frigorífico da Companhia Armou do Brasil, que até hoje o antigo imóvel ainda está localizado às margens da Marginal Tietê, no acesso à Rodovia Anhanguera, mas atualmente ele está num estado de abandono. O casarão foi tombado como patrimônio histórico em 2013 e passará por uma profunda restauração pelos atuais proprietários. E o local se transformará em um ponto cultural histórico que será aberto à visitação para o público. A industrialização começou a mudar o perfil rural da região. Na década de 1950, com a chegada de imigrantes, muitos deles italianos, foi determinante para batizar o bairro. O nome do bairro trata-se de uma homenagem a São Domingos Sávio, um estudante italiano onde toda a sua vida foi composta por uma busca da santidade, segundo a fé católica, e que morreu aos 14 anos em 1857 e foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1954. No bairro, temos hoje a paróquia São Domingos Sávio, onde o seu terreno foi doado na época por uma empresa, na condição de que ali se construísse uma igreja e que não fosse uma mera capelinha. Ela foi construída com doações de outros empresários e moradores. A igreja, hoje, tem uma excelente estrutura e seria dedicada aos Santos Anjos, mas, após a canonização de Domingos Sávio, foi ele que se tornou o santo padroeiro. Se a infraestrutura urbana demorou a chegar até a década de 70, não havia ônibus a serviço do bairro, mas quando chegou, transformou a região. Já nos anos de 1990, o bairro já estava consolidado e considerado como um bairro nobre. Atualmente, é um território majoritariamente residencial, arborizado e conta com poucos prédios.
principalmente casas de alto padrão, ocupam as largas avenidas da região e sua qualidade de vida é de nível europeu. É o caso do City América, que é majoritariamente horizontal e apresenta intensa arborização, ruas levemente curvilíneas e distribuição de áreas livres, praças, canteiros e calçadas verdes. Suas casas são consideradas luxuosas, sendo um bairro predominantemente de classe alta. Possui ruas protegidas por guaritas e câmeras de monitoramento, a fim de assegurar a segurança de seus moradores e visitantes, que, em grande parte, utilizam o bairro para práticas de atividades físicas, como o Cooper. Agora vamos falar um pouco do parque. Antes da existência do parque, a região era apenas um terreno enorme, cheio de árvores e perigo. As pessoas utilizavam para cortar caminho de um lado para o outro do bairro e as crianças ainda assim brincavam naquele lugar sombrio. Foi então que, criado o parque, que também para muitos é conhecido como a área verde, lá possui brinquedos e muito entretenimento para divertir as crianças. Com 80 mil metros quadrados, dispõe de quadras, campo de futebol, pista de caminhada, aparelhos de ginástica, playground e muito mais. Então, aqui no parque o pessoal geralmente faz caminhadas aqui ao redor do campo, nas manhãs e tardes. E claro, o pessoal leva bastante a sério a questão da prática de esportes. Tem várias atividades recreativas também, tanto para jovens quanto para idosos. Enfim, é muito agradável o parque aqui. Saúde é vida, né? Outro espaço de lazer que tem a sua propriedade disputada com o vizinho Pirituba é o Parque Cidade de Toronto. Considerado o maior ponto turístico do bairro, ele foi criado pela Prefeitura de São Paulo em parceria e cooperação técnica da Prefeitura da cidade de Toronto, no Canadá, no ano de 1992. A área designada atende vários bairros da região de Pirituba. Seus bosques possuem espécies que refletem a paisagem canadense. Além disso, sua vegetação conta com jardins e espécies originárias da Mata Atlântica. Os brejos e o lago do parque apresentam uma fauna característica desse ecossistema. Juntos, constituem grande parte de sua área e contam com 87 espécies. Para aqueles que adoram ir às compras, a opção mais próxima que temos ao bairro do Parque São Domingos é o Shopping Tietê Plaza. Ele possui mais de 200 lojas, 7 salas de cinemas. O complexo acomoda ainda estacionamento coberto para 2.400 vagas. Mas não para por aí. Temos grandes ruas e avenidas no bairro, que também tem um comércio muito bom que te proporciona um conforto e tranquilidade. O bairro do Parque São Domingos oferece um grande leque de bares e restaurantes nas principais ruas e avenidas do bairro, como a Avenida do Anastácio, Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, a famosa Avenida 1 e a Rua Brigadeiro Henrique Fontinelli. E é isso aí, pessoal, estou aqui no ponto principal do comércio aqui no bairro do Parque São Domingos. Estou aqui na Rua Brigadeiro Henrique Fontinelli. E aqui é o seguinte, você acha de tudo, todo o comércio. Tem bancos, correios, bares, restaurantes, padaria, enfim, tudo para você ter uma vida muito confortável aqui no bairro. Esse é o Parque São Domingos, um bairro super agradável, numa localização bem estratégica e muito acolhedor. Venha conhecer. E aí, ficou com vontade de morar aqui no Parque São Domingos? Temos grandes oportunidades para oferecer para você. Então não perca tempo, entre em contato conosco. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!